sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso aí, muito bom dia para você, meu amado, amada, meu amigo, minha amiga, para todos os meus ouvintes, telespectadores, um dia abençoado para todos nós, né? Eu gosto de dizer que o mais importante não é o dia ser abençoado, é nós sermos abençoados nesse dia. Eu acho que isso talvez não faça muito sentido para você, mas Jesus já dizia, né? Os dias são maus e nós é que precisamos fazer um bom uso das bênçãos de Deus para estar levando bênção a outras pessoas, né? Às vezes não precisa fazer muito não, sabe? Às vezes é não fazer nada que já está abençoando, né, as pessoas. Às vezes você começa a fazer coisas que mais atrapalham, né, do que ajuda. Então, se joga aí nas mãos de Deus, né? Confia, espera e deixa que Ele vai fazer. Quero começar aqui o programa já mandando aqui o meu abraço para todos os meus irmãos que estão acompanhando o programa pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, tanto aqui no Brasil como fora dele também. E mandar também um alô especial para os irmãos que estão ligadinhos conosco nas nossas lives, nas redes sociais, no nosso site. No site você pode assistir, pode ouvir, você que escolhe, né? Bom dia para o meu irmão Severo, que está lá no Rio de Janeiro, né? Bom dia, meus amados irmãos em Cristo. Deus é Espírito e Espírito Santo seja com todos. Amém. Se você está com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, você está bem, né? Está bem, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, eu já estou aqui, né? Já estou aqui feliz, grato a Deus por essa oportunidade, né? Mandar um abraço lá para BH, né? Onde está o nosso irmão João Dark. Bom dia, meu amado irmão. Você é uma bênção para mim, amém. Glória a Deus, né? Ai. É verdade, Severo. Nós já somos abençoados, mas precisamos continuar, né? Rogando pelo Senhor, né? Pelas suas bênçãos em nossas vidas, né? Bom, seguimos aí. Ontem eu tive a grata satisfação, né? Depois de muitos anos, reencontrar o meu amigo, irmão Tony de Souza, o Totó, lá de Fortaleza, agora morando em Itarema. Conversa muito boa, né? Falando a respeito de tempos passados. Eita, rapaz, coisa boa, né? Graças a Deus. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Totó, pra Mônica e também para toda a família, né? O tempo passa, né? Como diz o artista, né? O tempo voa. Mas os que estão em Cristo, né? Continuam numa boa, né? Ô, irmão Severo, lembrou dessa aí, irmão Severo? Então, é assim, ó. Deixa eu ver aqui que tá... Os irmãos que estão lá em São Paulo, ligadinhos, né? Bom dia. Aqui hoje, o dia começou diferente, né? Agora tá até chovendo, mas a temperatura tá lá nas alturas, né? Ô lugarzinho bom pra fazer calor, rapaz. Ô lugarzinho bom pra fazer calor. Aqui não tem refresco não, mano. Aqui um ramo de comércio que aqui tá sempre em alta é sorveteria.
Aqui sorveteria funciona de dia, de noite, de manhã, de tarde, o tempo todo, né? Porque a carência de tempos melhores. Rapaz, não é fácil não, né? Eu fico pensando, né? Eu fico pensando esse tempo tão quente, tão estranho, né? A gente tem toda essa dificuldade para se adaptar. Na verdade, a gente nunca se acostuma com isso. E aí eu fico pensando, gente, diz que no inferno é bem mais quente, sabe? Então, se você tá achando que tá ruim, meu irmão, e que tá sem Cristo, então é melhor você correr para Cristo, porque se nesse mundo tá ruim, na eternidade vai ser pior ainda. Vamos em frente. Palavra de Deus, nessa manhã nós estamos aqui. Nossos olhos repousam sobre o livro de Atos, no capítulo 4, versículos 8 ao 12. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do nome de Jesus, né? Nome tem tudo de bom, né? Gente, antes de falar sobre o nosso tema de hoje, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ontem eu estava lendo e meditando a respeito do nascimento de Jesus. E coincidência ou não, ontem à noite, no programa do João, ele trouxe aí uma questão também interessante, que fala a respeito de fazer tudo em nome do Senhor, e ele mencionou muito bem a questão do Natal. Para quem já me conhece, já sabe muito bem a minha opinião, o meu entendimento, né, a respeito disso, né? Então, mas assim, olha, não se desespere, não se atemorize. Antes do Natal, nós ainda vamos falar aqui, trazer alguma coisa. Mas ontem o que me chamou a atenção não foi exatamente o Natal, embora a leitura que eu estava fazendo comece falando de Natal. Mas o que me chamou a atenção foi pensar, meus irmãos, no contexto social e cultural em que Jesus nasceu. A gente tem o conhecimento da história do nascimento de Jesus, talvez de uma forma, do nosso entendimento, seja diferente do entendimento que tiveram e tem aquelas pessoas que vivem naquele lugar, naquela região, lá no Oriente, né? Então eu penso que quando a gente lê, né, a respeito dessas questões sociais e culturais da época de Jesus, a gente abre um pouquinho mais o leque de entendimento, né, sobre os fatos bíblicos, né? Eu tô lendo aqui esse livro, só agora, eu não sei porque, só agora eu tô lendo esse livro, depois de 29 anos, é que eu tô lendo esse livro. E esse livro é um conjunto de estudos, né, que fala sobre a cultura, a cultura predominante dentro dos próprios evangelhos, né? Então, uma leitura necessária para quem quer conhecer mais sobre as escrituras, né? E eu até postei o link desse livro aí para quem quisesse comprar no Amazon. E para que os irmãos tenham boas leituras, né? Enriqueçam, cresçam, né? Se desenvolvam no conhecimento desses temas, desses assuntos, desse mundo que está tão distante da gente, né? Nós estamos aqui com esse livro do Kenneth, que é uma pessoa que viveu lá há muitos anos, né? Que pesquisou e estudou nas línguas mais antigas, né? O siriaco, o aramaico, sabe? Então, é um bom material, viu? Bom material. Meu amado João Dark, estarei ouvindo pelo aplicativo. Vamos em frente sob o nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso desafio, né? O desafio é seguirmos aí
o passo a passo, submetido, né, comprometidos com o nome de Jesus. Gente, que bênção, né? É um privilégio grande para nós, né? Eu penso assim, sabe? É um privilégio para nós muito grande podermos desfrutar de algo tão maravilhoso, tão grandioso que nos prende, né? Nos prende no sentido bom, né? Não é no sentido de ser escravizado, né? Nos prende porque é algo bom, né? A gente não quer parar. E ontem, né, conversando com a irmã Silmara e falando das lutas, né? Falando das lutas do serviço, né? Do Senhor, pra gente permanecer em Cristo é com muita luta, viu? Não é fácil, não. E aí uma das coisas que eu falei para ela é que a gente em Cristo, gente, a gente não tem opção de desistir, de voltar. Não, em Cristo não. A gente pode até decidir abrir mão de Cristo, mas em Cristo a gente não tem a opção de fazer menos, né? A gente só tem que seguir adiante, né? Bom dia, irmã Noemi, né? A irmã Noemi hoje entrou ali pelo nosso Facebook, né? Nossa fanpage. Gente, graças a Deus. Obrigado aí pela companhia de todos vocês, né? Obrigado pela presença aqui. Valdeci, que tá lá em Minas Gerais, nas Minas Gerais, passando por aqui pelo Instagram. Sempre presente, Valdeci sempre passa por aqui e sempre dá né, dá uma vistada. Glória a Deus, né? Irmã Noemi, já tá ligadinha com o tema de hoje, né? Então quero convidar vocês para estarem dando like aí na transmissão, tá bom? E espalhando. Vamos espalhar essas notícias aí para mais longe, para mais pessoas. Compartilhe a transmissão com outros. Deixa eu dizer também, falar um pouco. Gente, olha, para todos os que baixaram, né, o aplicativo lá baixaram o aplicativo lá na nossa Play Store. Esse aplicativo ele continua funcionando. Só que as pessoas não vão mais conseguir baixar esse aplicativo ali. Se você quer baixar o aplicativo da rádio, você vai no site da rádio e lá você vai ter a opção de, ali do lado direito do site. Não sei se eu vou poder abrir aqui, depois eu abro o site e mostro para vocês. Você pode baixar o aplicativo ali. Ali tem o aplicativo funciona tanto no Android, funciona no Windows, funciona no iOS, funciona em tudo aí, é multiplataforma. Então você baixa ali e instala aí o que melhor lhe convier. Deixa eu mandar um bom dia também lá para a cidade de Pelotas, onde está a nossa irmã Miriam. Bom dia, irmão. Hoje estou acompanhando ao vivo. Deus abençoe o Senhor, meu irmão. Amém. Oh, rapaz, que saudade desses irmãos, né? Rapaz, logo alguém vai estar tomando um cafezinho aí, Miriam. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso de novo. Abraço pro Vitor. Rapaz, varão abençoado. E também pro Bruno, né? O Bruno, meu parceiro aqui da rádio, né? Grande contribuidor, né? Eu espero em Deus um dia voltarmos a fazer essa parceria aí no trabalho, né? Uma hora ou outra a gente tá junto, né? Bom dia, meu irmão. Café com... ali não dá pra me mas parece que é café com Deus. Bom dia a todos vocês, gente. Eu estou aqui na expectativa, uma expectativa muito, 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 muito boa. Porque o texto que nós vamos falar hoje o texto que nós vamos falar hoje, ele tem muito, muito, muito mesmo, muito a dizer para nós nos nossos dias. E eu quero, assim, chamar sua atenção. E assim, olha, se você pode, gente, abra sua Bíblia, né? E não economiza, não.
lá, bota o dedo aí para trabalhar, digita aí seus comentários. Vamos enriquecer esse tema hoje. Já estou com o meu esboço aberto aqui para a gente seguir direitinho. Para nós seguir direitinho, fazendo aí essa busca, né? Eu chamo assim de busca pelo entendimento, pelo conhecimento melhor da palavra de Deus, para nossa edificação. Você está no trabalho, você está trabalhando. Irmão, eu não vou conseguir assistir porque eu estou trabalhando. Gente, escuta, né? Coloca ali para ouvir, né? Coloca ali para ouvir. E vamos junto, né? O importante é estar junto. Importante é estarmos juntos, né? Isso que é mais importante. Então, eu vou então fazer o seguinte, né? Pra gente fazer assim um começo bem começado. Deixa eu colocar aqui um comercial, né? Compartilhando aqui minha leitura de hoje, Hebreus 8. Olha só. Então, antes do comercial, deixa eu checar logo aqui o Hebreus 8 da irmã Noemi. E Hebreus 8, ele vai tratar, meus irmãos. Se eu não tiver redondo, atrapalhado, nós estamos aqui falando dessa promessa de Deus, de estar estabelecendo essa nova aliança, né? Às vezes eu fico pensando, né? Hoje eu li Gálatas capítulo, acho que foi capítulo 4. E eu achei interessante, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, vocês que querem seguir a lei, me diga uma coisa. Aí ele começa a argumentar assim. E eu fiquei pensando, porque eu já tive várias experiências assim, com pessoas que querem seguir a lei de Moisés, né? Mas, gente, é uma incoerência muito grande. Não combina, né? Não combina. Então, eu quero convidar você para pensar um pouco mais sobre isso, né? Tem uma ilustração que ele usa, que é H, né? Ele cita as escrituras dizendo que Abraão tinha que mandar H embora, porque o filho da escrava não se herdaria juntamente com o filho da promessa, né? Paz, que coisa maravilhosa, né? E aí vai. E aqui a irmã Noemi vai trazer para nós esse texto de Hebreus que ela leu hoje, que Deus está anunciando o estabelecimento de uma nova aliança. O que acontece? Deus faz isso praticamente, vamos dizer, provavelmente, ou exatamente, ou possivelmente 600 anos antes de Jesus. O que nos leva a crer que a lei mosaica, ela perdeu a validade dela 600 anos antes da nova ser estabelecida. Porque se ele anunciou que estabeleceria outra, meu irmão, aquela lá perdeu a graça. Então perdeu. Por quê? Porque a atitude daquelas pessoas, o proceder daquelas pessoas invalidou aquele acordo que Deus havia feito com os seus pais lá no início do Monte Sinai. Lembra? Êxodo 19? Pois é. Aquele acordo lá que Deus fez, eles não conseguiram honrar, cumprir, obedecer, seguir, nada. E aí eles invalidaram, né? Esse pacote. Não, agora eu vou fazer um novo. Esse agora é o último. Não tem mais outro, não. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos em frente. Obrigado, irmã Noemi, por nos compartilhar, né? Um pouquinho dessa graça, né? Eu coloquei aqui uma trilha sonora. Eu coloquei uma trilha sonora aqui, meio que provocativa, né? Quer ver? E aí você, irmão, eu tô escandalizado com essa. Irmã Noemi, Hebreus 8, né? Então, Hebreus 8, né? Ele começa falando exatamente do sumo sacerdote, Cristo, que é superior, essa nova aliança que é superior. Mas o foco
que ele vai explicar como aconteceria era por meio do estabelecimento da nova aliança. Então a tônica termina repousando sobre a nova aliança. Claro, porque o sumo sacerdote superior, a gente já teve lá do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 4, quando ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote, né? Então, a gente enfatiza. Agora, aqui nós estamos vendo, e capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos ver a questão da superioridade dessa nova aliança, como ela se estabelece, como ela é observada, como ela é praticada. Então, o capítulo 8 e capítulo 9, inclusive, ele vai dizer que a velha aliança, ela é substituída, mas o mais importante é dizer que a partir da morte de Jesus, o Novo Testamento, o novo pacto, o novo acordo começa a valer. Por quê? Porque não dá para validar uma lei, um testamento, sem a morte do seu testador. E ele veio, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a ele superior. Então, ele está falando de quem? De Jesus, né? Então, nós estamos falando de algo superior que seria estabelecido por meio de um sacrifício superior, que é o sacrifício de Jesus. Então, o capítulo 8 abre e fecha com a obra de Jesus. Agora, com a obra de Jesus se estabelece. É por isso que não combina a lei de Moisés com Cristo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a pessoa quer fazer as duas coisas, alguma coisa errada não está certa, né? Então, para você ficar bem entendido a respeito dessa questão, né? Gente, assim, deixa eu abrir aqui o nosso bate-papo de hoje. A gente tem que botar os olhos aqui sobre o texto sagrado, mas uma coisa importante, né, a gente começar pensando, né, nesse título, né, que foi dado aí, né, o que pode ser visto no nome de Jesus, o que pode ser entendido sobre a questão do nome de Jesus. E eu quero que você pense comigo, meu irmão, minha irmã, que existe uma teologia que tenta, né, destruir a construção, como é que eu digo? A construção convencional do nome de Jesus. E o que é que eu quero dizer com isso? Irmão, que então o nome de Jesus é uma convenção? Ela é uma convenção, mas o nome de Jesus é uma convenção linguística. Porque a palavra Jesus, a letra J, por exemplo, ela não existe na linguagem que foi escrito o texto. Então, por não existir, né, essa letra, então o I substitui o J ali no nome do Jesus, que o nome seria Jesus, né? Então, eles convencionaram a algo que seria plausível, né? E aí nós temos o nome Jesus, né, formado com a letra J. E essa questão, ela em certos momentos, ela se transformou em uma doutrina dos estudiosos modernos com relação ao estudo do hebraico, principalmente, né? Então, e aí eles querem desconstruir toda a questão do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que, para mim, o nome Jesus, ele é o nome que representa o Deus encarnado. Certo? Para mim. Agora, pode ser que para você ou para outra pessoa um outro nome represente esse Deus encarnado. E aí eu penso que a gente não vai perder a salvação só porque eu entendo que o Deus encarnado é Jesus Cristo, né? É Jesus. Não vou nem colocar o Cristo, porque o Cristo já é um nome que está
inspirado. Cristo é o ungido de Deus, né? O ungido. Não precisa ser de Deus, mas é o ungido. A palavra significa o ungido. Então, hoje nós vamos mergulhar nesse tema e eu quero que você exclua esses preconceitos, né? Ideológicos e linguísticos ou então outra coisa. E que a gente pense nesse nome baseado na aceitação universal, acho que universal, da Bíblia, ou pelo menos ocidental da Bíblia. Então, o que nós temos aqui com relação ao nome de Jesus, do Filho de Deus, é Jesus. Aceito em todo o meio da cristandade, desde o primeiro século, sempre foi Jesus. Então, vamos continuar pensando nisso. Eu falei tudo isso para lhe ajudar a entender que existe uma complexidade muito grande em todos os temas bíblicos. E o nome de Jesus não ficou fora, né? Não ficou fora. Então, vamos a partir daí, vamos então falar a respeito disso. E eu quero começar dizendo que uma vez que Jesus tem toda a autoridade, então o seu nome está acima de todo nome. Porque, inclusive, no final de tudo, toda a língua vai confessar Jesus como o Filho de Deus, né? O texto ainda vai dizer: toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então haverá um momento que, independente de você crer ou não crer em Jesus, você vai precisar se submeter a Ele, reconhecê-lo como o Senhor de tudo. Então é importante nós estarmos aí, né, comprometidos, né, com essa verdade revelada, para que a gente não venha, né, de alguma forma, sofrer o dano por não, talvez seguir, talvez, sei lá, obedecer ou reconhecer. Mas o certo é que nós temos aí um bom desafio para seguirmos, nós temos um bom desafio para a gente andar, né? Andar dia a dia. Deus abençoe cada um de nós. Então, se Jesus ele tem toda a autoridade, isso significa que quando a gente vai pensar em autoridade, o nome de Jesus vai estar no topo, né? Aí você, mas o nome não tem importância. Não tem importância. O nome, meus irmãos, sempre teve e sempre terá grande importância. Pense você. Vamos pensar nos contos românticos, um dos mais clássicos, que é Romeu e Julieta. Você sabe que o que impediu Julieta de casar com Romeu foi a questão do vínculo familiar do nome, não é isso? Para quem conhece aí, quem conhece a história, eu não sou adepto, né? Mas para quem conhece a história sabe que o nome de Julieta estava ligado familiarmente com Romeu, então isso impossibilitou deles se casarem, né? Agora, outra coisa interessante, né? Para que a gente possa estar nos firmando, nos aprofundando, a gente pode pensar que os nossos nomes, eles têm uma relevância para o bem ou para o mal. O certo é que os nomes, eles são muito importantes, né? Então, com relação ao nome de Jesus, a gente pode ver várias coisas. E eu quero chamar a sua atenção para a gente nos atentar a essa questão do nome de Jesus. Então, o que a gente pode aprender? O que a gente pode entender? O que a gente pode aproveitar? Como é que a gente pode crescer a partir do entendimento e das lições tiradas do nome de Jesus? Então, essa parte que hoje eu quero que a gente pense um pouquinho, tá bom? A irmã me diz assim: de tanto ouvir essa sua frase, já até adotamos na congregação de Santíssimo. Aqui em casa, alguma coisa errada. Olha,
Eu quero dizer uma coisa para vocês, que essa frase é autoral, tá bom? É minha mesmo. Ai, 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 meu povo. É muito bom, viu? Muito bom, graças a Deus. Fico feliz de poder desfrutar, né, dessas bênçãos com vocês. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui mais, gente. A irmã Lucidal, bom dia, irmão Valdizan e os demais irmãos. Pai de Cristo Jesus a todos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Sempre muito grato a Deus pela essa companhia agradabilíssima, né? Dos irmãos, né? Mesmo longe, mesmo muitas vezes sem nos conhecer pessoalmente, mas virtualmente aproveitando dessa graça que vem por meio de Jesus, né? Bom, primeira coisa que nós vamos olhar, primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a divindade, né? A divindade de Jesus. Então, para começarmos, a gente vai ler Mateus capítulo 1 e os versículos 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23. Se você está com sua Bíblia e gostaria de acompanhar, eu recomendo, tá? O 22 e o 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir isso que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí desde o anúncio, né? Desde o anúncio, né, do nascimento de Jesus, a gente já tem aí a divindade, né? A divindade de Jesus é declarada, né, pelo próprio anjo anunciador, né? O nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus foi a manifestação de Deus no meio dos homens, em carne e osso. Então, hoje, a gente tem que pensar se nós estamos em Cristo, né? Nós estamos em Deus. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, desde os dias de Isaías, a partir do dia de Isaías em diante, o povo de Deus começou a procurar por esse Messias, começou a se investigar, né, a questão desse Messias que seria nascido de uma virgem e que chegaria no tempo designado por Deus. Aí nós temos aí vários anúncios. Isaías é o maior profeta messiânico, né? E quantas profecias ele vai proferir a respeito do Cristo. E eu quero, inclusive, né, fazer um passeio, né, com você por algumas dessas passagens, para que, assim como eu, né, curioso dessas coisas, você também possa conhecer um pouquinho mais, né? Então, das profecias a respeito de Jesus, a gente vai começar aqui em Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 5, que assim eu até considero como a proclamação antecipada da grande comissão, vamos dizer assim, né? Ele diz assim: para a palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ele diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa do Senhor, à casa de Jacó, e andemos,
na luz do Senhor. Isso é Isaías 2, tá? De versículo 1 ao versículo 5. No capítulo 7, versículos 4 ao 10, não, 10 ao 14, aí nós já temos, né? Nós já temos aqui essa essa nova ênfase aqui na questão do Messias, né, do Emanuel, né? Diz assim, ó: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigares os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ainda vou ler o versículo 16, tá bom? Para nós concluir. É só até o 14, até o 16. Assim. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tremes de medo. Por que eu li esse texto todo? Algumas profecias no Velho Testamento, elas são de duplo cumprimento. E essa profecia aqui é uma delas, tá? Então, embora ela esteja de fato, né, falando para aquele povo, para aquela realidade, para aquele momento, ele fala também do futuro, de futuro. E é isso que nos importa hoje. Então, o Emanuel prometido por Deus, ele passa então, a partir de Isaías, ser um assunto que vai incomodar o pensamento dos judeus. Interessante a gente pensar, irmãos, que para um judeu, quando lia Isaías, ele fazia uma certa seleção. Por exemplo, o capítulo 53 era um capítulo que, para os judeus estudiosos, não era bem-vindo. Não era bem-vindo em função da mentalidade nacionalista que eles tinham. Talvez ele possa dizer a mentalidade patriota, para ser mais próximo do que dos nossos dias aqui, da nossa realidade no Brasil. Então essa questão da mentalidade nacionalista, patriota dele, acho que patriota nem combina, acho que nacionalista mesmo. Essa mentalidade nacionalista dizia para eles que esse grande Messias, essa promessa de Deus, seria um general, alguém que viria para guerrear com o império, que viria para libertá-los, né? Vale acrescentar, meus irmãos, que quando essas palavras são proferidas, quando essa profecia é lançada, declarada, entregue para as pessoas, ainda vamos ter muita coisa acontecendo. O exílio babilônico ainda não aconteceu. Então ainda vai haver o exílio babilônico. Ainda vai haver o estabelecimento do império. Agora nós estamos no império sírio. Império sírio. Aí nós vamos ter agora, a partir de agora, o segundo grande império, que é o Império Romano. Babilônico, né? O Império Babilônico, que vai levar as pessoas para o exílio. Aí na sequência vamos ter o Império Medo-Persa. Medo-Persa, terceiro, né? E aí por último, né? É que nós vamos ter o Império Romano, que é nos dias desse império, então, que essa promessa, essa profecia de Deus vai se cumprir. Olha quanto tempo. Para você ter uma ideia, nos anos 200 até os anos, talvez os anos 60 a.C., esse período é um período muito triste da história dos judeus, né? Muito sofrimento, muita perseguição, muita gente é morta ali, acontece coisas horríveis. E talvez para eles pudesse parecer até o fim do mundo, né?
pelo que eles viveram, né? Até eu pudesse pensar isso. Mas o certo é que até a vinda do Messias, o libertador, o ungido, o Deus conosco, ainda se passou muito tempo. Vamos dizer aí, foi anunciada essas palavras. Isaías é do 7º século, né? Então nós temos aí um tempo bem grande, bem distante entre a presença, a profecia e o seu cumprimento. Então pense como essas pessoas tiveram que esperar. Muitas morreram, muitas se desesperaram. E assim não é diferente hoje em dia, né? Não é diferente hoje em dia. Outras referências ainda eu gostaria de ler para nós. Agora no Evangelho de João, João no capítulo 1, a palavra de Deus ela diz assim, ó, João 1, versículo 19, versículo 19 e 20. Ele diz: esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou, né? Não, eu não sou o Cristo. Porque essa era a grande busca, né, das pessoas, a procura. A procura, né, pelo Cristo, pelo Messias, ela se desenvolveu. Então todo o movimento ele já procurava averiguar para ver se era aquele lá, né? Então por isso essa pergunta. Vamos seguir então aqui ainda em João, versículo 25. Versículo 25. E perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então você vê que há aqui em um processo investigatório e muito sério para saber exatamente quem é esse homem João, né? Aí no versículo 41 diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Aí aqueles que procuravam por Jesus não encontraram. E aqueles que não procuravam foram encontrados por Jesus. Então, aí nós temos os escribas, os fariseus, as autoridades religiosas investigando sobre Jesus e não achando. E nós temos aqui esses homens, né, que são, em muitos deles, discípulos de João, que não só vão seguir Jesus, mas vão também convidar primeiramente seus familiares. E a declaração aqui é muito importante, né? Porque quando André encontra Jesus, ele pensa em quem? Eita, deixa eu chamar Pedro, né? Deixa eu chamar meu irmão ali. E só nós achamos o Messias. Achamos o Messias. E é interessante, né? Porque Jesus, quando André declara, nós achamos Jesus, e eles chegam para perto de Jesus, em nenhum momento Jesus vai dizer: olha, eu não sou o Messias, não, ele não vai dizer isso, não. Inclusive, quando Natanael chega para Jesus, e Natanael, quando quando apresentam, né, a ideia de Jesus, achando, olha o Messias, e ele veio de onde mesmo, né? Ele veio de Nazaré. E ele disse: de Nazaré sabe alguma coisa que preste, rapaz? Então você vê que o nível, né, o nível de sinceridade dos judeus, ele também tinha muito amparo profético, né? As profecias eram examinadas, né? E eles sabiam que Jesus não vinha de Nazaré, ele vinha de Belém. Então quando Jesus faz todo aquele movimento, vai para o Egito, e aí volta ainda criança para Nazaré e cresce ali, ele se torna um cidadão nazareno, né? Não é assim que a profecia dizia, né? É nazareno. Então isso tira de muita gente o conhecimento de que ele nasceu em Belém. E aí vai contrariar: não, se ele é de Nazaré, então ele não é o Messias, porque o Messias nasceria em Belém, cidade de Davi. Então Gabriel, meus irmãos, Gabriel ele anuncia o nascimento, e mais do que isso, ele anuncia o nome de Jesus.
E o registro inspirado de Mateus declara que esse era o cumprimento da profecia de Isaías a respeito de Emanuel. Ou seja, aí no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus que nós lemos, vai dizer que, olha, aqui é o cumprimento daquela promessa lá, né? Então, se o texto já diz, já dá interpretação, nós não precisamos quebrar a cabeça, né? Está interpretado, então é só a gente aceitar. Então, o nome de Jesus já era o nome que dizia que ele era divino. Então, aí você vê que não precisa ir tão longe, embora necessário, para a gente comprovar a divindade de Jesus. Porque desde a promessa, desde o início, ele já foi anunciado como aquele que seria divino, né? Quantas pessoas às vezes a gente encontra, né, discutindo, questionando a divindade de Jesus, os estudiosos modernos, então, que grande parte querem até destituir a divindade de Jesus, tirar de Jesus essa... Porque aceitar Jesus como um homem histórico, né, todo mundo aceita. Agora, aceitar Jesus como Deus, aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas assim, eu acredito muito, meus irmãos, que nós precisamos estar com os nossos olhos assim voltados para a palavra de Deus e o nosso coração também, para que a gente possa se firmar e não se deixar ir, né, por outros caminhos, né? Deixa eu comentar aqui. É isso mesmo, né? Nosso amado Geraldo Sardinha, bom dia. Geraldo passando aqui, deixando um recadinho para nós aqui pelo site da Rádio Escola, Rádio Semear, né? A Rádio Escola ainda está aparecendo em vários lugares, viu, irmão? Eu estou organizando, né, corrigindo todas as configurações que estão espalhadas, mas ainda tem muitos lugares que ela aparece como Rádio Escola. Mas a nossa Rádio Semear é a que está prevalecendo, né? Parece que em todas as eras, né, o povo judeu é perseguido, né? O povo judeu foi um povo... Mas sabe, a gente tem que fazer uma conexão. A gente precisa, não, a gente pode fazer uma conexão com a... Porque assim, o povo de um modo geral, o mundo ele está numa situação de trevas espirituais. Então, cada pessoa que se aproxima de Deus, ela começa a ser vista, porque ela vem para a luz. Então, é por isso que a gente vê que a igreja hoje, desde o seu início, é uma igreja que é perseguida, né? Por quê? Porque ela está sendo vista. Quando a igreja não é perseguida, não sofre perseguição, pode ser um indício de que aquela igreja não está sendo vista. Aquela igreja não está brilhando, aquela igreja não está na luz. Então, a gente precisa, né, também fazer essas indagações, né? Alguma coisa errada aí não está certa, né? Porque o povo de Deus, eles sempre andaram na contramão do mundo, e andar na contramão, andar no contrafluxo, é sempre muito difícil. E aí você experimenta subir a escada rolante naquela que desce, né? Então é difícil. Andar no meio da multidão, no sentido contrário à multidão, é difícil. Subir a correnteza das águas é difícil. É difícil. Então pense sobre essas coisas. É a igreja. Então não tem como, meu irmão, a gente está bem em Cristo se não está tendo dificuldade. Então alguma coisa errada não está certa. A luz de Cristo incomoda quem está nas trevas. É verdade. Até porque quem está nas trevas está ali escondidinho, não quer que ninguém veja e tudo. E Jesus vai falar sobre isso lá no capítulo 3 de João, versículo 19 ao 22, ele diz, olha, o homem, ele ama o pecado, ele gosta de estar nas trevas, ele gosta dessa situação. E é por isso que eles não querem vir para Cristo, querem vir para a luz, para que não sejam vistas suas obras, né, nem denunciadas. Glórias a Jesus. Bom,
Vamos falar um pouco mais sobre o nome de Jesus. Nós já falamos da divindade e nós vamos falar também que o nome de Jesus também carrega a salvação. É verdade, né? Esse é o nosso propósito, é o nosso desejo, esse é o nosso compromisso, né? Semear a palavra de Deus, né? E esperamos que ela encontre terra fértil, né? Terras férteis, para que ela possa germinar, que ela possa dar muitos frutos. Louvado seja o nome de Jesus, né? Coisa boa, né? Deixa eu mandar aqui o meu alô, né? Para os meus amados. Rapaz, recebendo aqui, né? O carinho de vários irmãos lá da cidade, lá do Nordeste, né? A irmã Mônica, o irmão Antônio de Souza, meu irmão Totó, quem mais, né? A irmã, o irmão Dimas Lopes, né? Amém, glória a Deus, né? E eu quero, assim, dizer que para mim é uma grande satisfação, né? Saber que a gente tem tantos irmãos, né? E tanta gente que faz parte, né? Até em cumprimento, até em cumprimento da palavra de Deus, né? Que diz que nós teremos centenas, milhares de irmãos, irmãs, pais, avós não tem. Pais, mães, irmãos, irmãs. É muito, muito bom, né? Muito bom, graças a Deus, né? Ai, rapaz. Bom, eu quero agradecer também, porque esse trabalho que a gente faz aqui, ele é um trabalho que... Estão ouvindo os trovões aí? Então, esse trabalho é um trabalho que tem sido... nós temos encarado como nosso ministério, né? E Deus tem levantado muitos irmãos, né? Muitos irmãos para nos apoiar, para nos ajudar, sabe? Tem sido assim algo muito satisfatório. Eu acho que é isso, é muito satisfatório, né? Na nossa jornada, a gente vai agregando, né? A gente vai agregando, né? Amizades, irmandades, carinho, tantas outras coisas, né? Deus é sempre muito bom. É verdade, graças a Deus, né? Louvado seja o nome dele. Então eu fico muito assim feliz, né, de receber essas palavras, essas expressões carinhosas, né, dos irmãos. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo. Sou muito grato ao Senhor. O meu amado Geraldo Sardinha, do canal Devocional com Jesus. Se você não é inscrito no canal do Geraldo, olha, se inscreve. Ele está sempre postando coisas boas ali no canal e você vai ser muito edificado. Deus abençoe cada uma. Deus continue abençoando cada uma das iniciativas dos irmãos para levar a palavra de Deus, para edificar a igreja, para encorajar, para que assim tenhamos a força e o ânimo para continuar cumprindo com aquilo que nos foi designado, né? Que é a grande missão da igreja, que é levar a mensagem salvadora de Jesus para todos os cantos, para todo mundo, graças a Deus, né? Vamos falar um pouco sobre o nome de Jesus e a salvação, né? O nome de Jesus também é isso, né? Jesus é o Salvador. E nós vamos voltar no livro de Mateus outra vez, no primeiro capítulo, para nós lermos os versículos 20 e 21, né? Para a gente poder fundamentar essa nossa fala agora, tá bom? Então vamos voltar aqui no capítulo 1, versículo 20 e 21. O que a palavra de Deus diz aqui?
Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome de Jesus já é aí anunciado, né? Vamos dizer assim, né? Anunciado como o Salvador. Então, o nome de Jesus já se apresenta como salvação. Jesus é a salvação das pessoas, né? O nome de Jesus que é a salvação. Então, João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 3, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então, é importante, a gente já começa aqui falando a respeito dessa grandiosa declaração. O nosso texto básico, então, ele vai dizer Atos 4, versículo 5 ao 12, ele assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, e a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro debaixo, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus é a fonte da salvação eterna. Jesus é o Salvador. Jesus é a salvação. E não é de alguns, né? É todos. Então, o nome de Jesus significa literalmente, né? Jeová salva ou Salvador. Então, a gente já tem essa declaração aí sobre Jesus desde, né, o início, né? E aí a palavra vai só confirmando. Porém, uma coisa interessante que está aí no texto é que esses construtores rejeitaram a pedra angular. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, não rejeitam também a pedra angular? Rejeitam Jesus, rejeitam a verdade. Por quê? Porque amam as trevas, porque amam o pecado, porque estão cegos. E o convite que nós temos da parte de Jesus é que essas pessoas precisam passar colírio nos olhos, né? Precisam passar colírio nos olhos para poder enxergarem e assim alcançarem a libertação que eles tanto precisam. É verdade. Então, o nome de Jesus literalmente significa Salvador. O relato inspirado de João conecta a salvação à vida eterna. Então, uma
uma coisa que a gente parece que tem uma dificuldade muito grande de conceber na nossa pequena mentalidade, essa questão da eternidade. A gente, às vezes, né, a gente tem visto pessoas que têm uma vida longa, né? 120 anos, 130 anos. Eita, paz! Gente, isso comparado com a eternidade é um ventinho que passou. É uma neblinazinha que já foi. É muito rápido comparado à eternidade. Então nós estamos falando de algo eterno, aquilo que é eterno, que não passa, que não acaba. Não tem início, não tem fim, é eterno. Então, Deus está nos convidando para uma eternidade que acontece por meio do Filho dele. A eternidade com Deus passa por Jesus. Então, se Jesus é aquele que salva o homem do inferno, né, e transporta ele para o reino da eternidade de Deus, então o que o homem precisa fazer é se humilhar, se arrepender, confessar esse Jesus como o Filho de Deus e embarcar com ele para a salvação através, né, do batismo. Então a pessoa, quando se batiza, ele se casa com Jesus. O casamento ele se dá na hora do batismo. Então assinou os papéis ali, né? Legalizou a situação, sua situação espiritual, está reconciliado com Deus, tá bom, a situação agora ficou boa, né? Mas enquanto isso não acontece, está indo no caminho do foguinho. Está indo no caminho do foguinho. É esse o nosso convite para que você se livre do foguinho e se volte para Jesus. Em muitos momentos a gente passa por dificuldades, chega até ao ponto de ficar incerto. Eu não digo duvidar, mas fica assim meio nebuloso as coisas, né? João, né, escritor inspirado por Deus, apóstolo amado de Deus, ele diante da situação em que a igreja está enfrentando no Império Romano, ali sobre essas perseguições que haviam, ele sabia que havia alguns irmãos que estavam tirando a vista, né? Tava assim, né? Porque a coisa estava assim meio esquisita. As pessoas estavam, vamos dizer assim, não muito firmes. E no capítulo 5 de 1 João, versículo 13, ele diz: olha, eu escrevi essas coisas para que vocês tenham certeza da salvação de vocês. Eu escrevi essas coisas para que vocês fiquem convictos da salvação de vocês. Ele já tinha falado várias vezes, né, com relação aos meus filhos, vocês têm que amar a Deus, têm que amar as coisas de Deus, não ame o mundo, não odeie os irmãos, e coisa parecida. Agora no versículo 13, ele diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, a crença no Filho de Deus, ela muda o homem de patamar, né? Tira o homem do caminho da condenação e joga ele nos braços de Deus, nos braços da bênção, no braço da salvação. E essa é uma coisa que nós precisamos nos apossar, né? Nos apossar. Nós precisamos ter essa crença estabelecida ao ponto da gente não vir, assim como muitos, né, a duvidar. Tenham certeza, gente, tenham convicção, é isso, não tem outra coisa a fazer, não tem outra coisa a pensar. É Jesus, né? É nele e é por meio dele que nós vamos ali chegar, né, na presença do Senhor e eternamente viver com ele. Então o relato inspirado de João conecta a salvação com a fé no nome de Jesus. Então, a salvação está diretamente ligada com Jesus e com o seu nome, né? Interessante pensar sobre isso. Então, o apóstolo Pedro, ele deixou claro que não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Em lugar nenhum existe um nome pelo qual importa que o homem seja salvo, né? A não ser Jesus, né? O nome de Jesus, né, além de estar, de expressar, de estar conectado e de representar e de ser a questão de divino,
além de ser o Salvador, tem uma coisa também que é preciso que nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, a gente entenda que Jesus é a autoridade e que toda autoridade foi entregue a Ele. Então, essa questão do entender que sob o nome de Jesus consiste toda a autoridade, pensa sobre isso. Então, nos chama a atenção para uma vida mais, vamos dizer assim, mais regrada, uma vida mais sujeita. Nos chama a atenção para uma vida mais dedicada, mais obediente à palavra de Deus, porque nós estamos a servir um Deus que é autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade que nós precisamos nos submeter, obedecer, servir, adorar. Então é esse Jesus, é nesse nome que nós então temos todos esses privilégios. Mateus no capítulo 28, e isso é no finalzinho, né? Capítulo 28 e no versículo 18, Jesus, ele então, sim, depois de receber os discípulos ali na Galileia, e questionar, né, a questão da incredulidade deles, Jesus, ele, entre outras coisas, ele vai dizer o seguinte: toda a autoridade, né, Mateus 28, 18, toda a autoridade, né, me foi dada no céu e na terra. Então Jesus já faz essa declaração, mesmo diante da incredulidade de alguns ali, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ainda podemos ler Efésios capítulo 1, para a gente poder então fazer algumas considerações. Efésios 1, versículo 19 e 20, né? 19 ao 21, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no mundo presente, né, no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus é Senhor, né, o tempo todo e sobre tudo que existe, né? E não é só agora, não. O tempo todo, né? Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, 9 ao 11, né? Essa declaração aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então você vê que a gente está lidando, né, com um nome que é excelso, né? É um nome que é sublime, um nome que é bem superior, né? Um nome que está acima de todos, né? Então aqui nós temos o argumento do apóstolo Paulo de que Jesus está acima de todo poder, de toda autoridade, e que seu nome está acima de todo nome. Ah, você vai se valer de que nome? O cantor gospel, né, J. Neto, ele gravou uma música, e que às vezes a gente canta também na igreja, que começa dizendo: qual o nome que você costuma chamar? Às vezes as pessoas chamam por vários nomes, né? A gente sabe disso. Mas qual é o nome que nós devemos chamar de verdade? Para nos atender, para nos suprir, para nos abençoar, para nos salvar. Qual é o nome? Qual é o nome que nós devemos buscar para nós nos chegarmos a Deus? Só existe o nome, meu irmão. O nome é
Jesus. João, no capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer que não há caminho diferente para se chegar a Deus, só por meio de Jesus. Então, se nós queremos chegar a Jesus, gostando ou não gostando, né, é Jesus. É melhor você gostar. Eu aconselho que você goste, tenha prazer em Jesus. Viva intensamente amando a Jesus. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos coloca na presença de Deus. É Ele, então não tem outra coisa a fazer. Portanto, todo joelho se dobrará a Jesus e toda língua confessará o seu nome naquele dia. Talvez seja um momento não tão agradável, né? Porque talvez você vá deixar para confessar Jesus nesse momento em que você já não pode se arrepender. Você já não tem mais como mudar o seu destino. O homem precisa ter isso em mente. A nossa decisão é enquanto a gente está nesse plano físico, vivo, nesse mundo. Depois que bate as botas, depois que encerra, meu amigo, meu irmão, aí não tem mais jeito, não. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que assim como o homem está, né? O homem está definido, decidido, que ele morre uma vez e depois disso segue o juízo. Não tem esse negócio, eu vou mudar de andar, eu vou mudar de apartamento, eu vou mudar de endereço. Não, depois que morre, selou. Depois disso, o que vai seguir é só o juízo, né? Só o juízo. Então não tem mais expectativa. Vou acender velas, vou colocar uma vela colorida. Não tem mais como mudar, meu amigo. Acabou. Já era. A decisão é individual, é pessoal e é enquanto está vivo. Então, outra vez, se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, não deixe para amanhã não, faça isso hoje. Aí, mamãe, como é que eu faço? Manda um WhatsApp para mim aí agora, para a gente conversar, né? Manda o WhatsApp aí pelo... Você está acompanhando o programa pelas redes sociais? Manda seu recado ali pelas redes sociais. Tá no site? Manda pelo site. Tá no aplicativo? Manda pelo aplicativo. No aplicativo também você tem como entrar em contato com a gente. Então você tem várias maneiras de entrar em contato conosco e com certeza, meu amado, minha amada, você vai ser ajudado e com certeza você vai conhecer Jesus e vai encontrar o conhecimento que você precisa para celebrar as bodas com o Cordeiro de Deus. Amém? Podemos escolher confessar seu nome ou não nessa vida, mas todos o faremos no julgamento final. É isso que eu estou falando, né? É melhor a gente escolher agora de livre e espontânea vontade, com alegria, né? Com conhecimento e desfrutar disso agora, do que deixar lá para o final, quando já vai estar desgraçado, não tem mais jeito para mudar nada. Vai, Senhor, mas não tem mais jeito. Você teve todo o tempo da sua vida, todo o tempo no mundo para tomar essa decisão e agora que não tem mais jeito que você... Não, para aí. É por isso que é importante nós pensarmos, irmão, quando a gente... muitas pessoas dizem assim, Jesus pode salvar até no leito de morte. Sim, é verdade, pode, mas para a pessoa se salvar tem que se batizar. Ele pode estar no leito de morte, então creu, se batiza e aí vai estar resolvido. E eu quero até acrescentar que muitas vezes as pessoas acreditam que porque se batizaram estão salvos. Faz parte. Mas primeiro tem que ver, olha, eu me batizei. Aí, como é que foi seu batismo? Foi nas águas. Para aí, gente. Isso, nós estamos só fazendo uma redundância. Batismo é mergulho. Então, a diferença que faz é quando você tem, além da forma correta de imersão, que é a imersão, você ter a motivação correta, que é para salvação, e você ter, como é que diz? A forma, a motivação e a consciência, né? Vamos dizer assim, do resultado, do propósito, né? Então a pessoa tem a forma correta, a motivação correta e o objetivo correto. Qual é o objetivo do batismo? Para fazer parte aqui do grupo, né? Para fazer parte dessa denominação. Não é. Então a gente quer entrar nessa
nessa bênção, quer alcançar a salvação da nossa alma, ninguém entra se cai de paraquedas, não. Tem que conhecer, tem que submeter, tem que se converter, tem que confessar e tem que se batizar. Isso é um processo. Ah, irmão, mas... Bom, é o que a Bíblia diz. Aí você... mas o pastor da minha igreja falou que batismo não salva. Tá bom, aí você vai comparar o que o pastor da sua igreja diz com o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro, por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer que agora o batismo vos salva. Então, se a palavra de Deus está dizendo que o batismo salva e o pastor da sua igreja está dizendo que o batismo não salva, quem você vai ouvir? E aí a decisão é sua, né? Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui ao momento que nós podemos dizer, vamos concluir hoje. Vamos concluir hoje. Para concluir, nós vamos então, eu quero deixar duas frasezinhas curtas para você pensar. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que não há nenhum nome comparado com o nome de Jesus. Segundo lugar, do nome de Jesus depende a nossa existência, toda a nossa existência. A nossa vida, né? Mas também a nossa salvação. Então pensa nessas duas coisas. Não há nome, né, como o nome de Jesus. E pense que do seu nome depende toda a nossa existência. É isso mesmo, né? Vamos em frente aí. Semeando a palavra de Deus em todo mundo, né? Através da Rádio Semear, né? Você tem essa oportunidade. Se você também um parceiro aqui da Rádio Semear, né? Nos ajude a continuar melhorando a cada dia mais, crescendo mais e mais nesse trabalho, nos dedicando mais e mais a esse trabalho. Seja você também nosso parceiro, apoie, né? Ore, faça seu planejamento, faça uma doação mensal financeira para esse trabalho e certamente, né? Quem vai ser, quem vai ganhar com isso é o reino de Deus, né? Então eu quero lhe convidar para se juntar com a gente. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas e nós tenhamos mais tempo também para nos dedicar a esse serviço, né? Então juntos a gente pode ir mais longe e juntos a gente pode fazer melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, né? Então amanhã nós não teremos programa. Mas na segunda-feira a gente volta, né, com o programa. E na segunda-feira, deixa eu ver aqui, se eu posso adiantar o tema para você. Sim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o tema de segunda-feira. Deixa eu olhar. Tá, vamos começar na segunda-feira falar do tema sobre o pecador, de pecador a santo, tá bom? E aí na segunda-feira a gente faz a introdução, né? Porque por causa da obra de Cristo no Calvário, Deus é capaz de transformar pecadores condenados em santos glorificados, né? A gente vai trabalhar esse tema então a partir de segunda-feira, falar desse processo daqueles que eram lá, o resto, né, os desprezíveis, e que Deus então os colocou em alto lugar e deu a eles um privilégio que eles então até lutam para conhecer aonde é que eles realmente estão, né? Nós, né? Saber a dimensão de tudo isso. Então, segunda-feira a gente entra aí nesse novo tema para falarmos sobre esse processo de pecador a santo, né? Então, nós teremos aí pelo menos, né, cinco mensagens durante toda a semana, um tema diferente. Segunda-feira, introdução. Na terça-feira,
nós vamos ter a questão do o que impede a conversão. Na segunda, que é a questão da ignorância, né? Na quarta-feira nós vamos falar sobre o impedimento, que é o orgulho. Na quinta-feira nós vamos falar sobre o impedimento, a conversão, que são os padrões defeituosos. E na sexta-feira nós vamos falar da humilde submissão ao novo mestre, né? Então já fica aí antenado com esses temas que nós vamos então estar abordando, né? Abordando. E posteriormente vamos trazer muitas outras lições que certamente vão nos edificar, nos fortalecer e nos encorajar a seguir na caminhada na direção de Jesus. A Ele, né, toda honra, toda glória e todo louvor, né? Então, até segunda-feira. Desejo que todos tenham um bom final de semana, que possam estar presentes nas reuniões do final de semana, principalmente no culto, dia do Senhor, e que estejam, né, contribuindo para o encorajamento, para o estímulo dos irmãos às boas obras, a fé, o amor e tudo mais. E assim o nome do Senhor seja glorificado. Um abraço a todos e até segunda, se o Senhor nos permitir. Amém e glória a Deus. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.